Outro serviço prestado no São Lucas Hospital Center é o da Agência Transfusional de Sangue. Para explicar sobre o trabalho desenvolvido no setor, gostaria de agradecer a participação do Dr. Miguel Josué Fontana, biomédico responsável técnico da Agência Transfusional do São Lucas Hospital Center. Seja bem-vindo, doutor. Doutor, para começar então a nossa conversa, o que seria e quais são os serviços prestados dentro da Agência Transfusional de Sangue? A Agência Transfusional, ela é muito importante dentro de uma instituição de saúde, porque dentro da própria portaria 158, eles exigem que sejam implementada uma agência transfusional desde que tenha acima de 60 transfusões. Como nós fizemos aqui a média bem acima de 60 transfusões, houve a necessidade de implementar uma agência transfusional dentro do hospital. Funcionários com 24 horas de atendimento, para minimizar o tempo também de atendimento a esses pacientes que precisam de transfusão, às vezes de extrema urgência ou de urgência mesmo, né? Então é muito importante, a gente tem todos os hemocomponentes na hora ali, não há necessidade de vir de outro, do hemocentro, nós temos dentro da agência transfusional, com equipamentos modernos que garantem a qualidade do hemocomponente. Certo. O doutor comentou agora sobre a necessidade de mais de 60 transfusões. O doutor poderia falar quais são as médias de transfusões realizadas no São Lucas Hospital Center? Em média são 200 transfusões mês, 200 a 220, é mais ou menos essa média, né? Certo. Doutor, é um serviço muito delicado, é um trabalho que exige muito cuidado. O doutor poderia comentar um pouco mais sobre quais são as medidas de segurança, como é esse trabalho de cuidado com a doação de sangue, com a bolsa de sangue? Certo. A doação ela é feita no hemocentro, ao lado do hospital regional, e ela é feita toda a parte sorológica pelo hemocentro, ela já vem com relatório, né, dentro de caixas térmicas, com gelós, com temperatura controlada, eles que armazenam lá, e a gente traz aqui para a agência transfusional. Com cuidado, porque são, assim, células, então a gente tem que ter um controle muito rígido quanto ao manuseio, quanto à temperatura, tanto alta quanto baixa, então para manter a viabilidade dessas células. Nós temos ali na agência transfusional refrigeradores com temperatura de 4 graus, 2 mais e 2 menos, que são as hemácias. Antes de iniciar a transfusão, ela é feito um controle de qualidade macroscopicamente para ver se tem alguns gromos, alguns coágulos ou alguma bolsa que está muito lipêmica. Então a gente já elimina essa unidade. É feito todos os exames imunohematológicos, à medida que for terminando os exames, que demoram em torno de 1 hora mais ou menos, é liberada essa unidade, registra, e essa unidade é liberada até o leito que o paciente está internado. E, doutor, quais são os pacientes que geralmente necessitam, então, de uma transfusão de sangue, de forma mais geral? O doutor poderia falar um pouco mais? Que recebem aqui no São Lucas, aqui são os pacientes, geralmente, mais são cirúrgicos, né? Certo. No momento, mais são cirúrgicos, tem outros pacientes que são oncológicos, tem outros que são hematologia também, então são poucos, mas pacientes cirúrgicos, né, que vão fazer procedimentos, por exemplo, cirurgia cardiovascular, ou ortopédica, do pessoal da gastro. Então, geralmente, no momento, os que mais transfundem são esses pacientes. Certo. E, doutor, o doutor comentou um pouquinho antes sobre essa necessidade de ter em estoque, ter esse banco, né, disponível. Como funciona essa organização para suprir a necessidade de um hospital de grande porte como o do São Lucas Hospital Center? É um trabalho, assim, bastante preocupante, tanto da nossa parte quanto da parte do hemocentro. Nós temos aqui um estoque mínimo de hemácias, de plasma, de crio, menos plaquetas, que as plaquetas, a validade dela é de 5 dias, então não comporta a gente manter um plaquetamix aqui
com as plaquetas aqui, sendo que em 5 dias ela vence. Sim. Então ela fica lá. A partir do momento que há necessidade, o paciente está plaquetopênico, ou às vezes por um acidente, está com um distúrbio de coagulação e a necessidade de fazer transfusão de plaquetas, vem do hemocentro. Cria o precipitado, que é um fator de coagulação, que é fibrinogênio. Nós temos em estoque aqui. Hemácias nós temos em estoque aqui, né? Então, a logística, sim, da captação dos doadores é no hemocentro. Mas a gente sempre procura orientar os funcionários para que quando vai atender algum paciente, tenha algum familiar junto. Certo. E sempre orientado ele, para se dirigir ao hemocentro, para poder fazer a doação, para auxiliar nesse sentido também. Porque é um serviço bastante complexo, porque vem diminuindo o número de doadores. Devido, nós tivemos aí agora o Covid, nós temos agora aí a dengue, nós temos vários pacientes que antigamente doavam, hoje não pode doar porque talvez tenha alguma cardiopatia, outro tipo de doença que impede ele de doar. Sim. Ou mesmo uma cirurgia. Se fez uma cirurgia nos últimos 12 meses, impede ele de fazer a doação no momento. Então tem vários fatores assim que é bem crucial assim, e a preocupação da gente para não deixar faltar, que até o momento nós não tivemos essa preocupação. Mas nós temos que nos preocupar também no futuro, né? Para sempre suprir essa necessidade, exato. Caso precise. Doutor, qual que é o tempo de duração de uma bolsa de sangue ao ser doada e até ela, qual é o tempo de vida útil, digamos assim, dessa bolsa de sangue que pode ser mantida em estoque? Tem uns anticoagulantes que nós chamamos, que é para 35 dias. O hemocentro ele já trabalha com um pouco além. Ele trabalha com as bolsas mais específicas, que com SAG. É outro tipo de coagulante que ele mantém a viscosidade e viabilidade das hemácias ali. É 42 dias. Então ele já trabalha com um produto já bem melhor, né? Certo. Então nos garante também, assim, e não deixa vencer. Isso. Porque o vencimento de uma hemácias é preocupante, principalmente se for O negativo. Ainda mais nessa situação que o doutor comentou agora de ter menos doadores, né? Então, todo o cuidado para manter o máximo possível é o melhor a se fazer, né, doutor? Com certeza. O doutor comentou agora um pouquinho sobre essas novas tecnologias que permitem que essa bolsa dure mais tempo. O doutor poderia comentar também sobre a implementação de novos aparelhos e tecnologias no setor, então, da agência transfusional e que permitem um tratamento melhor e também uma manipulação desses materiais. O doutor poderia comentar? Nós temos ali na agência transfusional, nós temos 3 geladeiras que é da Endrel, são específicas, né, para hemocomponente. Nós temos 2 freezers que trabalham com menos 30 graus negativo para manter, um é para manter o plasma congelado, plasma fresco congelado, e o outro é para manter o crioprecipitado, que são fatores de coagulação e fibrinogênio. Também nós estamos aqui agora, já tem um estudo que eu fiz para a gente fazer alguns exames imunohematológicos aqui, como em gel, como tratamento com enzimas, evita de a gente encaminhar para o hemocentro, e a demanda do hemocentro é muito grande. E a mão de obra é pouco lá. Então, isso aí nos preocupa, porque se tem um paciente que ele vai fazer um procedimento cirúrgico numa emergência e dá com um bezinho direto positivo, eu tenho que fazer identificação de anticorpo. Eu não consigo fazer aqui no momento. Eu vou fazer lá, eu vou encaminhar. Eu encaminhando lá, se a demanda deles está tranquilo, eles conseguem fazer rápido, até em 2, 3 horas. Se for que tem muita demanda, porque eles atendem o HU, atendem praticamente toda a região, né? Então, se eles têm uma demanda muito grande, pode atrasar até 6 a 8 horas. Então, isso aí que fez a gente também fazer esse levantamento para a gente aquisitar mais. Tem mais 2 ou 3 equipamentos que há necessidade, tanto um Connect1 estéreo também já foi cotado,
Então, eu creio que em breve, assim, a gente já vai ter mais equipamentos para quê? Para dar mais uma segurança para o paciente, para o médico e para a instituição e para a gente também. Trabalha com mais segurança. Né? Certo, então é sempre em busca do melhor, porque o que importa no final é a vida do paciente e que todo mundo saia ganhando, né, doutor? O doutor falou então um pouco mais também sobre essa parte técnica, mas e quanto à equipe que trabalha e está presente na agência? Quais são as pessoas? Como é essa rotina de trabalho multidisciplinar? Quem está presente no dia a dia do setor, doutor? Eu tenho uma biomédica que trabalha numa noite e tenho outra que trabalha na outra noite. São duas biomédicas. Durante o dia, eu tenho o Jonathan, que é o supervisor, que também é biomédico. Tem a Luana, que é supervisora, que fica aqui durante o dia. E tenho uma acadêmica de biomedicina também, no 3º ano, 4º ano também, que faz parte da equipe. Fora outro biomédico que fica lá, mais dois lá no CEONC. Então, é bem completo e que entrega essa segurança e tem, como o doutor falou, é 24 horas, então quando o paciente precisar, ele já vai ter à disposição alguém para auxiliar nessa parte de transfusão das bolsas, né, fazer essa locomoção. Doutor, para as pessoas que desejam ser doadoras de sangue, o doutor comentou um pouco mais brevemente, quais são os requisitos, o que as pessoas precisam para quem está em casa, explicar melhor para que reforce essa necessidade da doação de sangue, quais são os critérios? De forma geral. Para fazer a doação, eu não faço essa coleta aqui na agência transfusional. A coleta é feita lá no Hemocentro, ao lado do Hospital Regional. A idade de 16 a 69 anos. 16 anos a 18 anos, ele é de menor. Então, ele tem que ter um documento com foto, e isso é para todos, mas tem que ter o responsável por ele acompanhando na doação. Quando ele não completou 18 anos. 16 anos completo a 18 anos incompleto. Pode fazer a doação? Pode. Não pode estar fazendo uso de medicamento, não pode ter bebida de álcool no dia, estar alimentado, se está com temperatura, com febre dentro das 24 horas também não pode doar. Na realidade tem vários quesitos, segundo a portaria, que impede o candidato a fazer a doação naquele momento. Certo. Não quer dizer que ele não possa fazer, mas naquele momento não. O profissional de saúde, geralmente é o médico que faz lá no Hemocentro, ele vai fazer uma entrevista, na entrevista ele vai ver se esse candidato está apto a fazer a doação ou não. Certo. Mas a princípio assim seria um documento com foto, está bem de saúde, alimentado e não estar fazendo uso de medicamento. São os critérios assim de início, né? Então, essa pessoa, esse doador que deseja fazer, ele passa por toda essa entrevista para fazer a doação, e essa doação é feita lá no Hemocentro. Por exemplo, se um paciente, o doador, ele queira fazer uma doação específica para um paciente que esteja no São Lucas Hospital Center, é possível fazer essa doação direcionada, doutor? Pode, não quer dizer que esse sangue que esse doador fez vai para esse paciente. Especificamente, tem, né? Tem toda a parte sorológica que tem que fazer. Né? E a sorologia que é feito, ele demora em torno de 12 horas por cada NAT, que é a biologia molecular. Então demora para fazer, para dar o resultado. Então, pode ser feito se são cirurgias programadas, que nós chamamos. Né? O médico solicitou 2 unidades concentradas de hemácias, mas a família quer fazer a doação. Ele vai programar essa cirurgia. Esses doadores a gente encaminha lá para o Hemocentro, vai ser feita a coleta lá, eles vão ver se a compatibilidade já é feita, depois eu vou fazer novamente, mas é muito raro aqui acontecer isso. Por quê? Porque geralmente os pacientes, quando internam, eles já vêm com a gravidade. Certo. Né? Já estão com cirurgia marcada, já é para fazer essa cirurgia o quanto antes possível. Por exemplo, um paciente vai fazer uma cirurgia cardíaca, revascularização e outros. Ele está aguardando o momento da cirurgia, então não dá nem tempo de fazer isso aí. Mas se a família for lá, ele pode doar. Estou com o paciente internado lá no hospital, eu vim fazer a doação para aquele paciente. É direcionado.
Certo, entendi. Então também Pode tem ser. essa possibilidade também. Exatamente. Passa por todos os processos, mas existe também essa possibilidade. Exato. Doutor, antes da gente finalizar a nossa conversa, eu gostaria que o doutor reforçasse, então, a importância de se ter um setor como a agência transfusional dentro do São Lucas Hospital Center, tanto para os pacientes quanto para toda a nossa região oeste do Paraná. Vou reforçar mais uma vez a importância de uma agência transfusional. É muito importante. É uma exigência, na realidade, das portarias 158/2016 até a outra portaria anterior, porque hospitais ou serviços de saúde que tratam principalmente e atendem e têm um pronto-socorro, deve ter uma agência transfusional. Nós temos sangue O negativo, que o paciente chegou ali em 10 minutos, o sangue está lá com ele. Né? Por quê? Porque nós temos isso dentro da agência, dentro do hospital, na agência transfusional. Certo. Tem o grupo sanguíneo O negativo, O positivo, A positivo, A negativo. Então, nós temos, assim, de início, assim, nós temos, assim, bem em condições de atender ele imediato. E é muito importante. Isso veio, essa exigência, devido, assim, por exemplo, do paciente chegar, demorar o sangue para chegar, porque ele pode estar em outro local, e quando chegar ali, o paciente já não resistir. Então, isso aí é uma preocupação, né, do Ministério da Saúde, tanto é que é uma exigência que todos os estabelecimentos de saúde que fazem acima de 60 transfusões, eles têm que ter uma agência transfusional atuante. Porque ter uma agência transfusional e não ser atuante também não vai resolver. Certo. Tem que ser atuante, com profissionais treinados, capacitados para atender na hora o paciente que necessita. E com segurança, né, doutor? E com segurança, é o principal. Doutor, para a gente encerrar de fato a nossa conversa, eu gostaria que o doutor reforçasse também para as pessoas que estão em casa assistindo, então essa importância da doação de sangue, para que cada vez mais a gente possa suprir essas necessidades e que é uma ação muito bonita de ser feita, né? Você pode salvar muitas vidas doando sangue. É como a gente sempre fala, um doador, ele pode salvar três vidas. Por quê? Ele tem o hemácias, ele tem o plasma, ele tem as plaquetas e além de tem o crio precipitado. Então você veja bem, de um doador é fracionado. Né? Então, os telespectadores que vão ouvir, ou vão ver, ou vão assistir, é muito importante eles tendo essa faixa etária, estando bem de saúde, eles até pedem lá o Hemocentro para que agende um horário para doação, porque às vezes eles vêm caravanas de outros municípios, e chega lá, às vezes tem muita gente e a pessoa acaba desistindo. Então, é importante a doação, agende antes. Agenda com a assistente social, né? A gente sempre está trabalhando em cima disso, e eu peço assim às pessoas que estão vendo, assistindo, que se preocupem. Hoje, nós não temos nenhum parente precisando. Correto. Mas o amanhã nós não sabemos. Então, por que não fazer uma doação que nós chamamos assim, doar amor? Né? Porque é um gesto, né? A gente nunca sabe o dia de amanhã e quando nós mesmos também vamos precisar, né, doutor? Exatamente. Doutor, muito obrigada pela conversa. Seja sempre muito bem-vindo ao São Lucas 24 Horas. Obrigado.